Olá pessoal, estamos mais uma vez por aqui. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a nossa energia nos traz no nosso dia a dia, nosso comportamento, de como a energia da vibração ela é importante na nossa vida. Por exemplo, quando eu levanto de manhã irritado, incomodado com algum problema do dia anterior ou alguma situação, alguma coisa que esteja passando no meu dia a dia, a tendência é que nós estamos vibrando energias negativas. Né? Ao acordar já pela manhã, a gente já acorda de mau humor, acorda irritado, acorda incomodado com alguma coisa. Isso faz com que a gente comece a atrair aquela mesma energia que nós estamos emanando já ao acordar, ao despertar, para o nosso dia inteiro. Ah, João, mas aconteceu uma coisa terrível ali e eu estou irritado, eu estou incomodado, eu estou passando por dificuldades, eu estou com algum problema de saúde. Então, no passo a passo da terapia vibracional, eu ensino para vocês como que a gente faz para se libertar, para se sentir melhor e para modificar, mudar a nossa frequência vibracional de um polo negativo para um polo positivo. Significa que, a partir do momento que você condiciona a sua mente a não mais pensar negativamente sobre um determinado assunto e bloquear esse sentimento de intranquilidade, irritação, falta de positividade, depressão, ansiedade, todos esses e outros sentimentos mais que nós podemos enumerar, a gente troca por um pensamento positivo. Não, está dando tudo errado, mas vai dar certo. A gente cria uma imagem mental de que aquele problema já vai ser resolvido, está sendo resolvido e vai ficar tudo bem. Pessoas que passam por dificuldades mentais como depressão, ansiedade, luto, doenças, essas pessoas estão passando por aquilo fisicamente, mas com a condição de poder se sentir melhor. Não quer dizer que aquela condição ela não vai existir, mas eu vou aprender a viver com aquela condição de uma maneira que me faça mais feliz, não que seja um fardo, que eu quero que eu sinto pena de mim, que eu estou sofrendo mais do que todo o resto da humanidade e ninguém pode e nada pode me auxiliar. Mas ao contrário disso, quando a gente condiciona a nossa mente que nós somos pessoas com todos os defeitos que nós temos, com todas as limitações que nós podemos ter naquele momento, com todas as dívidas, com toda a escassez que eu esteja passando, eu vou utilizar o quê? O benefício da gratidão, porque em algum nível de consciência que eu estou tendo, eu estou sendo grato pelo que eu tenho no momento, pelo que me serve no momento. Eu tenho uma roupa para utilizar, eu tenho um banho quente para tomar, eu tenho um teto que me cobre, eu tenho uma coberta que me esquenta, que me aquece. Então, alguma coisa tem de bom ali naquele caos. E eu vou separar o que há de bom do que há de ruim. Porque se eu focar naquilo que é ruim, mais e mais daquilo vai acontecer na minha vida. O meu pensamento vai inflar, o meu sentimento vai inflar, vai evoluir, vai tomar proporções gigantescas, onde eu vou estar ali totalmente perdido naquela situação. E na verdade, a minha intenção é sair daquela situação onde eu me vejo na falta, na escassez, na tristeza, na derrota, no não merecimento, e buscar o quê? A luz no fim do túnel, que é o reconhecimento, a vitória, a abundância, o sucesso, a conquista, né? Todas esses sentimentos, eles vêm acompanhados de sensações e energias.
né? Quando você ganha um prêmio, um presente ou compra alguma coisa que você queria muito, qual é o sentimento que você tem? De tristeza, de perda, de falta, de raiva? Não, ao contrário, a polaridade totalmente ao contrário. É sentimento de felicidade, de alegria, de conquista, de gratidão, né, por ter conquistado, por ter conseguido, por ter chegado até aquele ponto, por mínima coisa que seja. Quando nós despertamos em nós e trabalhamos genuinamente todo o tempo para bloquear pensamentos negativos, pensamentos limitantes, crenças limitantes, pensamentos bloqueadores, pensamentos manipuladores que partem de nós mesmos. Não faz isso porque não vai dar certo, tu não é capaz. Pensamentos boicotadores, não vai lá porque tem pessoas melhor que tu que vão fazer melhor lá. Então, automaticamente a gente começa a se boicotar e o nosso cérebro começa a enviar mais sensações dentro daquilo que você está pensando, que você está vibrando. Por quê? Quando a gente vibra num nível de tranquilidade, de esperança, de alegria, de felicidade, de prazer, de bem-estar, tudo na nossa volta conspira a favor. Por quê? Porque a onda vibracional que nós estamos emanando tanto para o ambiente quanto para as pessoas da nossa volta é a mesma onda que vai voltar, é a mesma receptividade. Um exemplo clássico é o sorriso e a cara feia. Quando você fala com alguém, bom dia, tudo bem, como você está? Você recebe um bom dia, tudo bem, estou bem, obrigado por perguntar. Agora, quando você diz bom dia, a outra pessoa responde bom dia. Quando responde. Então, você vê o sentido da energia que foi emanada entre as duas pessoas e a energia que você enviou e a energia que você recebeu são polaridades contrárias que necessitam de quê? Ajustes. E os ajustes mentais que eu ofereço para você é para que você entenda, né, o significado do seu problema e limpe em você os sentimentos negativos que você está sentindo, que já estão superlotados dentro de você, que já estão estocados ali dentro, e dê espaço a vibrações e energias positivas, mesmo que tenha uma grande dificuldade, porque nós, seres humanos, nós temos mais facilidade em focar nas coisas negativas, nas dívidas, nos problemas, e dar ampliar aquela energia, do que focar nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, porque nós vemos que eles estão distantes da nossa realidade naquele momento. Mas se nós não tivermos o foco de buscá-los, eles não vão vir. E quem está em tempo real ali é as dívidas, as contas, é a minha geladeira está vazia, é o meu gás acabou, a minha comida está escassa, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis para o meu filho, e entre milhões de outras coisas que vão tomando o nosso espaço mental, onde deveriam estar os sonhos e projetos, que era aqueles assim, este mês eu vou me programar, vou guardar um dinheirinho e vou comprar um tênis para o meu filho. Lá no dia 15 o gás vai acabar, então eu já vou tentar manipular uma forma, tentar arrumar um serviço, alguma coisa que vá fazer eu comprar meu gás. As minhas contas estão batendo, eu estou desempregado. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu estou vibrando aonde? Na reclamação, na piedade, na pena, no alto sentimento de não merecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar que amanhã eu vou estar no emprego. Que emprego que eu vou estar? Vou estar no emprego que eu quero, que é o que eu faço, que é a minha profissão exige. Onde que eu vou trabalhar? Vou trabalhar num local adequado. Então você vai criando aquela imagem, você vai criando aquele sonho, você vai criando aquele caminho para você chegar até lá. Porque se nesse caminho tiver todas essas barreiras mentais, que eu não tenho idade para conseguir um emprego, outras pessoas sabem mais do que eu, então eu estou fora do ramo, o meu conhecimento é limitado, você mesmo se coloca barreiras para que você alcance aquele projeto.
E automaticamente o seu cérebro e o universo vai enviar mais e mais daquilo que você está pedindo para você. Porque se você está pedindo dificuldade de conseguir um emprego, se você está mentalizando que é difícil conseguir um emprego, que é difícil alcançar uma vaga, que é difícil alcançar um sonho, o universo vai mandar dificuldades e dificuldades, porque é isso que você está gerando no seu campo magnético vibracional. Entenderam? Então, a partir daí, quando você puxa o freio de mão, para tudo, diz assim, gente, eu estou vivendo uma consciência na matriz, eu estou dentro de uma bolha, porque foi os meus conceitos que eu aprendi até hoje, né, do meu conhecimento, das coisas que eu aprendi, das coisas que me passaram, de geração para geração, e a minha mentalidade não expande. Por quê? Porque o meu nível de consciência nesse momento é esse. Eu penso em escassez, quando eu falo escassez de conquistas, escassez de qualquer coisa que o pensamento negativo influencie, mais do que influencia a vontade de ser vitorioso naquele tema, seja ele na compra de um tênis para um filho, ou uma coisa básica, ou sonhos grandiosos. Aí eu tenho os meus culpados, que são, o meu ex é culpado, que me fez sofrer e tirou toda a minha vida, a metade da minha vida eu vivi em função, o meu ex-chefe que me maltratava no meu serviço, e era a única fonte de renda que eu tinha. Então, tipo assim, eu coloquei vários culpados em várias pessoas, mas eu nunca olhei para mim e disse para mim que eu tinha uma escolha, eu sentia, eu via sinais, mas eu preferia ficar cego e não observar e não mudar a minha história naquele momento ali. Então, quando eu tinha aquele nível de consciência que eu não sabia nada, que eu não entendia nada, que eu me achava que eu era a vítima, não é verdade? Eu achava que o mundo ia ser o grande vilão, que as pessoas iriam ser os grandes vilões e eu, o pobre coitado ali, que estava sendo vitimizado pelas situações, pelas pessoas, pelos ambientes, pelos lugares que eram o que me restavam. Não, mas aí o meu sentimento de não merecimento, ele falava mais alto, que eu não merecia estar naquele lugar, aquela pessoa que estava comigo era o que eu merecia, ser maltratado, ser ignorado, ser mal amado por aquela pessoa, era o que eu achava naquele momento que era o que eu merecia, que era o que Deus tinha, o propósito de Deus para mim. Mas o propósito de Deus para mim era muito maior. Por quê? Porque Deus me deu livre-arbítrio para mim caminhar por todos os caminhos livremente, sem a intervenção de Deus, entende? Mas, na minha consciência a pobre, o primo pobre e o primo rico, a minha consciência pobre, eu achava que eu era merecedor daquilo que não me fazia bem, que o emprego mais simples era o que eu merecia, que as possibilidades mais simples eram o que eu merecia, que aquele restinho de comida que sobrava era o que eu merecia, que aquela roupa usada que ninguém queria mais era o que eu merecia. Então, automaticamente, a gente vai construindo as nossas barreiras mentais e associando ao merecimento todas essas coisas que eu sinalizei. A partir do momento que a gente muda essa polaridade e começa a vivenciar a frequência de que eu mereço sim um novo espaço, eu mereço sim um novo lugar, eu mereço sim um novo amor, eu mereço sim uma nova vida, eu mereço, você se infla, você se condiciona a vibrar naquilo. O importante é manter aquela vibração, manter aquele nível, nivelar ele para que ela não desça mais, e sim evolua cada vez mais. Porque quem nesse mundo não tem sonhos, projetos, ideias, vontades, quem? Pode ser o menor de todos. Pode ser tanto para a gente, quanto pode ser para outras pessoas, que incluem outras pessoas. Eu quero ver meu filho ser um médico, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero fazer uma viagem, né? Então, cada um de nós tem os nossos sonhos, mas eles ficam sempre acondicionados ali na caixinha do depois. Por quê? Porque nós
Ah, não, mas eu nunca vou poder ter um carro como esse, eu nunca vou poder morar numa casa como essa, eu nunca vou poder ter um emprego dos sonhos como esse, porque eu não me sinto merecedor, eu não sou capacitado. Eu posso não expor isso a todo tempo, mas o meu eu inconsciente é assim que ele interpreta o não merecimento e automaticamente me traz os declínios. Por quê? Porque se eu estou vibrando no não merecimento, na vibração, na energia de não merecimento, de não pertencer àquele local, ou não poder ter aquele objeto, aquela conquista, eu vou atrair para mim somente isto, situações, pessoas, lugares que estão vibrando nesta mesma energia. E é por isso que a gente tem que se policiar, se condicionar e elevar cada vez mais a nossa vibração dentro de um todo, dentro de um processo de um todo. Ah, João, mas aí eu vou chegar assim, tá tudo um caos na minha vida, e eu já vou chegar, não, tá tudo bem, tá tudo... Não, você vai limpar em você o que está ruim. Você vai retirar o lado negativo e ver o lado positivo de uma situação. E lembrando que todos nós somos perecíveis, nós temos início, meio e fim. Não adianta nada a gente pensar, você pode me julgar, me apontar e me dizer milhões de coisas assim, pois é, mas tem pessoas que estão doentes, tem outras que não têm mais chance, tem, mas o nível de consciência de cada uma dessas pessoas e a gravidade da situação de cada um, que cada uma convive, é só ela com ela mesma que ela vai saber lidar, entende? E nós estamos aqui ajustando a nossa frequência vibracional e não o nosso problema, né? Nós vamos enfrentar aquele problema de uma forma que vai nos machucar mais ainda, ou nós vamos enfrentar aquele problema de uma forma que vai nos fazer se sentir um pouco melhores dentro daquela condição que eu estou falando. Porque cada pessoa sabe aonde o calo aperta. Então agora, eu vou chegar e vou... todo feliz, Não é nada disso, pessoal. É a gente limpar na gente sentimento de raiva, sentimento de rancor, sentimento de julgamento, sentimento de... É na gente, não é no outro, mas foi o outro que me fez, não, mas é você que está sentindo isso. Porque se ele fez você sentir assim, é porque em algum nível, em algum grau, afetou você. E aquilo, a partir do momento que começou a afetar você, aquilo desenvolveu e tomou uma proporção. Então, cada pessoa que diz para você, não, olha, não deu, você vai voltar lá naquele momento e reviver aquela energia negativa que você se condicionou, que é a energia da escassez, a energia de que você só pode ter direitos ao pouco, ao que sobra. Entenderam? Então há uma grande diferença entre mentalizar coisas positivas e equilibrar a energia vibracional para que ela fique num estado de positividade. Sem que as energias negativas dos nossos pensamentos se sobreponham mais do que os nossos planos, projetos, metas e sonhos. Entendeu, pessoal? Na próxima, a gente conversa mais um pouco sobre isso. Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, né? E compartilhe com alguém que também precisa ouvir um pouco sobre as energias da terapia vibracional, tá bom, pessoal? Até uma próxima.